Shalom, Grupo Refúgio, Shalom, meu irmão e minha irmã. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em mais um vídeo da minha família no altar de Deus. Segundamos para a honra e glória do Senhor e hoje é dia de propósito. Hoje é dia de colocarmos a nossa família no altar de Deus. Aleluia! E como é que funciona? Só para que você venha se lembrar ou só para reforçar. Nós vamos colocar o nosso nome e o nome da nossa família na lista que eu vou colocar aqui no grupo. Você vai tirar um tempo do seu dia para orar e para jejuar pelos seus. Amém? Colocando a sua família no altar de Deus. Deus tem falado muito conosco, né? Deus fala todo o tempo, de várias maneiras. E no último vídeo que eu gravei sobre a minha família no altar de Deus, eu me recordo muito bem que o Senhor deu a passagem de Abraão, né? Onde quando o Senhor ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão então questionou o Senhor se tivesse 50 justos, 40 justos, 20 justos, se o Senhor realmente destruiria. Porém, o Senhor não encontrou naquela cidade nenhum justo sequer. E o que que aconteceu? O Senhor acabou com Sodoma e Gomorra, cidade onde Ló, seu sobrinho, morava, mas pela fidelidade do Senhor na vida de Abraão, a vida de Ló e da sua família foi poupada. O Senhor guardou a vida de Ló e de suas filhas, porque a palavra nos garante que a esposa de Ló, ao olhar para trás, né, ataca o seu coração ali em Sodoma e Gomorra, virou uma estátua de sal. E hoje o Senhor vai falar conosco dessa mesma fidelidade, aqueles que estão ali em comunhão com Deus, aqueles que obedecem aos direcionamentos de Deus. Assim como nós, que toda segunda-feira acreditamos no propósito de Deus para a nossa vida e para a nossa família. Por isso que nós, toda segunda-feira, colocamos a nossa família aqui no altar de Deus. Hoje o Senhor vem falar conosco através da vida de Noé. Sim, a arca da família. Noé construiu a arca e salvou não só a sua vida, salvou a vida da sua família e de um casal, né, de cada animal existente na terra. Com base em Gênesis 6, do versículo 13 ao 22, e Gênesis 7, versículo 1, que diz assim: Depois disso, o Senhor a Noé Depois disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a sua casa. Aleluia! Estamos vivendo dias parecidos com os dias de Noé. E a palavra de Deus nos garante que a volta de Jesus será como nos dias de Noé. E nós já estamos vivendo esses dias, né? A violência, a egoísmo, a falta de amor, o amor de muitos se esfriou, desprezo pelas coisas de Deus, mas em meio a uma geração corrompida, Deus encontrou um homem que andava com ele, Noé. E assim eu creio que o Senhor encontrou aqui no Grupo Refúgio pessoas que também andam com ele. Nós que acreditamos na sua palavra, nós que acreditamos na sua direção e obedecemos a sua direção. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê que Noé, ele recebeu direção do Senhor. Deus disse para ele exatamente como deveria ser a arca. E desde que Noé recebeu essa direção, ele colocou toda a sua energia, ele envolveu toda a sua família na construção dessa arca, né? E Noé não apenas construiu uma arca de madeira, ele construiu um legado de fé para sua família. Hoje Deus continua procurando homens e mulheres que decidam levantar uma arca espiritual dentro de seus lares. Aleluia, glória a Deus. A salvação da família começa com alguém que decide obedecer. Você pode levantar a sua mão e dizer: Senhor, eis-me aqui.
Aleluia! Nós decidimos te obedecer, Senhor, e por isso eu creio que nós vamos ver, Senhor, nós e a nossa casa servindo ao Senhor, Pai, porque eu creio que aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida é fiel para concluí-la. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz que Noé fez tudo conforme Deus ordenou, lá em Gênesis 6:22. Noé, ele não discutiu com Deus, ele não questionou a Deus, ele não atrasou a obra, né, que o Senhor confiou a ele. Como eu disse, com certeza Noé arregaçou suas mangas e mãos à obra. Vamos construir essa arca, né? Ele simplesmente obedeceu. Assim como nós estamos obedecendo à direção de Deus para a nossa vida e para a nossa família. Deus nos direcionou a toda segunda-feira colocar a nossa família no altar dele. E Deus está trabalhando em nosso favor, mesmo que os nossos olhos não enxerguem. Deus, ele está trabalhando. Nós comentamos aqui, né? Acho que nessa semana passada, sobre muitas das vezes a gente querer fazer as forças na força do nosso braço, querer ver as coisas acontecendo através da nossa força, da nossa insistência com pessoas. Só que essa obra do convencimento, da conversão, não cabe a nós. Nós plantamos a semente, mas quem vai convencer o homem do juízo, do pecado, né, é o Espírito Santo. Então que nós venhamos permanecer obedecendo a Deus, confiando em Deus, porque Ele está trabalhando dentro da nossa casa, no coração do nosso marido, no coração da sua esposa, no coração dos seus filhos, né? Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, e que você possa crer também, né? Muitas famílias são transformadas, restauradas, porque alguém decidiu buscar a Deus primeiro. Olha, Deus falando a mesma coisa, né. Tipo assim, é através da sua vida, é através da minha vida, sabe, é através da nossa busca, da nossa entrega, da nossa persistência, da nossa fé, que nós vamos contemplar a glória de Deus na nossa vida. Deus começou uma obra em mim e em você, e Ele vai concluir essa obra na nossa casa, na nossa família. Creia, em nome de Jesus. Na época em que Noé recebeu a direção do Senhor, na época que ele começou a construir a arca, não se chovia na terra e nem se havia previsão de que fosse chover. Então Noé, ele enfrentou muita resistência, muita oposição. As pessoas riam dele, as pessoas caçoavam dele, as pessoas chamavam ele de louco, mas Noé preferiu suportar a zombaria do mundo a perder a sua família. E hoje acontece o mesmo. Muitas das vezes o inimigo sopra nos nossos ouvidos que a gente está participando de propósito e as coisas não acontecem, que nós estamos buscando a Deus e os nossos filhos estão longe do Senhor, que nós buscamos em Deus e o nosso casamento, a gente não vê as coisas acontecerem, mas que você possa permanecer, mesmo que várias vozes digam ao contrário, que você venha se apegar a voz do teu pastor, aquele que sabe o que faz, aquele que tem o controle da sua vida na palma da mão dele, aquele que tem o controle sobre a sua família, aquele que não dorme, aquele que está atento a tudo o que está acontecendo. E basta uma palavra do Senhor para que tudo isso mude. Então, que você venha perseverar em nome de Jesus, porque vale a pena permanecer firme. É melhor ser criticado, criticada por obedecer a Deus do que se lamentar por não ter obedecido, com toda certeza, né? Então, a arca, ela foi construída antes da tempestade. Infelizmente, muitas pessoas
vão buscar Deus quando as coisas já não estão bem, né? Quando o casamento não está indo bem, quando os filhos estão afastados, quando há crise financeira, quando chega os dias maus. Mas o Senhor tem nos chamado para a gente preparar a arca agora, que nós venhamos construir esse altar antes da tempestade, que nós venhamos construir essa arca antes da tempestade, para que a gente venha estar com a arca já pronta para quando a tempestade chegar. E a palavra de Deus é tão linda que nos mostra que a família entrou junta na arca. Deus disse: entra na arca, tu e toda a sua casa. Aleluia! Que cena maravilhosa, que cena gloriosa, que cena mais linda de se imaginar. O marido, a esposa, os filhos, todos entrando juntos na arca. O desejo de Deus continua sendo salvar famílias inteiras. Por isso que eu volto a repetir: aquele que começou a boa obra na sua vida e na minha vida, ele é fiel para concluí-la. Permaneça, permaneça. A palavra diz que Deus fechou a porta da arca. A Bíblia diz lá em Gênesis 7,16: e o Senhor o fechou por dentro. Não foi Noé quem fechou a arca, foi Deus. Aleluia! E enquanto a família estava lá dentro da arca, as águas subiram, os ventos sopraram, a tempestade aumentou, choveu por 40 dias e 40 noites e aquela família estava segura. Essa porta da arca, ela nos aponta para Jesus. Sim, é o nosso lugar de segurança, o nosso abrigo, o nosso refúgio, o nosso Senhor e Salvador. Olha que cena maravilhosa. A arca, literalmente, pode nos dar a dimensão do que o Senhor tem preparado para nós quando aquele grande dia chegar. Eu, meu marido, meus filhos, entrando no reino de Deus, entrando, sabe, e contemplando as ruas de ouro, você e a sua família salva em Cristo Jesus, e vamos viver com Ele para toda a eternidade. Mas a arca também nos remete aos dias aqui na terra, onde, sabe, valores estão invertidos, onde tantas coisas estão acontecendo, as primeiras dores, né? As dores de parto estão aí para quem quiser ver, para aqueles que estão atentos, né? E que sabem o que a palavra de Deus diz. O Senhor quer que nós permaneçamos na arca, seguros nele, permaneçamos em Jesus, porque é Ele quem vai nos guardar. É Ele quem vai nos sustentar até a sua volta, até o grande e glorioso dia chegar, onde ouviremos o som de trombetas, onde olharemos para o céu e veremos o nosso glorioso Jesus em honra e em glória. Iremos morar com Ele por toda a eternidade. Então permaneça, em nome de Jesus, firme no Senhor, firme nas promessas do Senhor, em nome de Jesus, e que a gente possa finalizar esse vídeo hoje declarando que eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque a minha família é um projeto de Deus e ela não vai fracassar, em nome de Jesus. Amém? Eu vou ficando por aqui. Shalom.